Olá, hoje nós vamos conhecer um pouco, sobre os processos ecológicos, especificamente da caatinga. Então, dentro desse contexto, desses processos ecológicos da caatinga, a caatinga ela possui recursos florais e alguns sistemas de polinização. Segundo Machado e Lopes, eles enfatizam que a biologia da polinização de uma comunidade ela pode fornecer dados para responder a várias questões relacionadas à manutenção do fluxo gênico intraespecífico, o sucesso reprodutivo, a partilha e competição por polinizadores e também sobre a conservação de habitats naturais afetados por processos de fragmentação. Então, a partir dessa citação dos autores, a gente pode perceber a importância desse sistema de polinização na caatinga. A gente sabe que é uma região bastante diversa no que tange os recursos florais, possui grandes diversidades de flores, o que contribui para essa ocorrência da polinização, que, dentre vários aspectos, gera vários benefícios, principalmente dentro desse contexto dos processos ecológicos. E aí a gente sabe que a caatinga é um bioma brasileiro cuja vegetação faz parte do clima semiárido, e aí é uma região localizada somente no Brasil, especificamente na região do Nordeste, vai estar ocupando aí quase toda a área do Nordeste. E aí o tipo florestal desse bioma é justamente a floresta decidual com fisionomia arbustiva, herbáceas e arbóreas. Então a gente pode perceber que são plantas de um porte menor, não é de tão grande porte, e que possui uma grande diversidade, principalmente com relação às plantas nativas. Então, como eu já falei, a caatinga ela apresenta uma diversidade de grandes vegetações florais, principalmente, o que vai estar contribuindo para esse processo de polinização. E aí, nesse contexto desses processos ecológicos, desses fatores ecológicos, ela vai também apresentar, possuir uma grande diversidade de espécies endêmicas, tanto animal, de várias espécies animais, como vegetal, que são espécies especificamente da caatinga. E muitas dessas espécies, infelizmente, devido aos poucos estudos relacionados a essa região, muitas dessas espécies não são conhecidas, e acabam que muitas vezes entrando em processo de extinção antes mesmo de serem reconhecidas. Então a gente percebe que a caatinga ela possui sua grande diversidade, mas que também é pouco conhecida, e precisa, de uma certa forma, ser mais estudada dentro desse contexto. Então, saindo dessa questão dos recursos florais, a gente vai ver um pouco sobre a importância do processo de dispersão de sementes por formigas nessa região da Caatinga. E aí a dispersão de sementes por formigas, ou mirmecocoria, vai envolver plantas que produzem um corpo gorduroso, presa externamente à semente chamada de elaiosomo. E aí as formigas elas vão ser atraídas por esse elaiosomo e utilizam como apoio mecânico no transporte das sementes até o ninho. Durante o transporte, algumas dessas sementes elas podem ser perdidas pelas formigas, germinando e se estabelecendo em novos locais. Então, nesse trecho de deslocamento que as formigas realizam até o seu habitat, vai ocorrer o processo de dispersão de algumas sementes, o que vai estar gerando o processo de germinação, que vai estar ali onde vai estar surgindo novas plantas ali naquele local. Algumas dessas sementes elas não conseguem ser germinadas por alguns fatores e outras passam por esse processo de germinação. Entretanto, através de um estudo realizado em uma região da Caatinga, foi observado
18 espécies de formigas interagindo com os diásporos de 28 espécies de plantas nessa região. Então, a gente percebe a importância dessa interação que há entre as espécies no que tange esse contexto dos processos ecológicos. E aí, dentro das estratégias de germinação e crescimento de espécies lenhosas da caatinga, a gente tem aqui outro exemplo, né, de dispersão, que é justamente a dispersão de sementes e frutos que vão ocorrer por anemocoria, que é justamente um tipo de dispersão que é realizado através do vento. Então, esse tipo de dispersão ele ocorre quando algumas desses frutos eles se desprendem da árvore, né, vão diretamente entrando em contato com o solo e, consequentemente, as sementes desses frutos elas vão passar, né, por esse processo de germinação, o que vai gerar o crescimento, né, dessas espécies lenhosas nessa região da Caatinga. E aqui a gente vai ver, né, em relação à fenologia das espécies lenhosas da caatinga. E aí os estudos sobre a fenologia das plantas lenhosas da caatinga são muito escassos, foi como eu falei anteriormente. A caatinga ela possui uma grande diversidade, porém são poucos os estudos, né, que são feitos em relação a essa região. E aí as estratégias fenológicas vegetativas das plantas lenhosas da caatinga estão mais condicionadas ao clima e as reprodutivas à dependência da disponibilidade de água no solo durante a estação seca. Então, é uma região, é um tipo vegetacional que pertence ao clima do semiárido, né? E algumas dessas plantas nativas da caatinga, elas têm uma grande facilidade no que tange o seu processo de sobrevivência e resistência a esses períodos secos, né? Algumas dessas plantas, elas possuem, né, uma grande resistência nesse contexto e outras, né, infelizmente, não têm essa grande capacidade. E aí a estação seca apresenta, né, essa menor dependência de água e o que vai, né, estar gerando em algumas dessas plantas a perda, né, das folhas. Então, finalizando, a nossa aula apresenta a linha do tempo, né, do que a gente viu, apenas para resumir um pouco, a gente viu acerca dos processos ecológicos da caatinga, o que adentrou, né, os recursos florais e sistemas de polinização e sexuais, a gente viu a dispersão de sementes por formigas na caatinga, algumas estratégias de germinação e crescimento de espécies lenhosas e um pouco sobre a fenologia de espécies lenhosas na caatinga. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço pela atenção e que continue aí os estudos, né, acerca dessa região que é tão rica em diversidades e que as pessoas elas possam ter mais acesso às espécies, né, ter por conhecimento das espécies, principalmente as espécies endêmicas dessa região. Então, obrigada e até a próxima.